Em nome de Jesus, amém. E amém. Posso estar orando. Glória a Deus. Meus irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 2, e nós vamos ler o versículo de número 17 ao versículo de número 21. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 2, versículos de número 17 ao versículo de número 21. Livro de Josué, capítulo de número 2, capítulo de número 2, e o versículo de número 17 ao versículo de número 21. Glória a Deus. Josué, capítulo 2, versículos 17 ao 21. Os irmãos que encontraram, diga um amém. Amém. Que diz assim, meus irmãos: e disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata, ou cordão de cor vermelha, a janela por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo a teu pai, e a tua mãe, e a teus irmãos, e a toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da tua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser mão. Também, se tu denunciares nesse nosso negócio, seremos desobrigados do teu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela atou o cordão de escarlata ou de cor vermelha à janela. Amém, meus irmãos? Amém. Você pode dar um glória ao nome do Senhor por esta palavra? Aleluia. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, ou ouvimos pelo menos algumas pessoas a falar das Sagradas Escrituras, de maravilhosas histórias, quando nós podemos assim ouvir e ao mesmo tempo aprender, o nosso coração, ele vibra de um jeito que só falta até mesmo ele querer sair para fora do nosso corpo de tanta alegria. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e vemos pelo menos aí a história do grande homem, de um grande patriarca, o qual a Bíblia vai dizer a respeito de Enoque, que ele andava com o Senhor, que ele andava com Deus, e grande era a sua intimidade que ele tinha para com Deus, que o Senhor o tomou para si e logo ele foi trasladado. Isso é uma coisa maravilhosa da parte do Senhor. Quando nós lemos a respeito da vida de Abraão, ao qual é considerado pelos estudiosos da Bíblia Sagrada como o pai da fé, quando se trata a respeito de que ele é levado para o Monte Moriá, e ali ele é provado em sua fé quando coloca Isaque para ser sacrificado ali no lugar de um cordeiro, no lugar de uma ovelha, no lugar de um novilho, e que a voz do anjo brada ali e diz para Abraão: Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu vejo que você temes a Deus e não negaste o teu único filho. Nós logo nos empolgamos e não perdemos tempo de dar o glória, o aleluia e o louvor bendito ao nome do Senhor por conta disso. E quando nós lemos, por que não dizer a história de Moisés, quando se trata a respeito de que ele foi chamado lá das ovelhas de seu sogro Jetro, e que ele conduz agora aquele povo de ovelhas que ele estava conduzindo, agora estava conduzindo a todo o seu povo ali, rumo à terra prometida, a terra de Canaã, saindo do Egito para a terra de Canaã, e que quando ele chega ali, diretamente ao caminho de Piairote, de Baal-Zephon, onde ele estava ali de Migdol, a Bíblia Sagrada diz que quando menos espera, o vento das águas orientais começa a soprar, e o mar
mar ele se reparte de um lado para o outro. Eu já pude, meus irmãos, contemplar que existem belas construções a respeito de alvenaria, belas construções a respeito de madeira, belas construções, por que não dizer até mesmo de pau a pique, mas está para nascer, por incrível que pareça, um construtor ainda nessa terra que venha fazer paredes de água, conforme o nosso Deus foi quem fez. Parede do lado direito, parede para o lado esquerdo e detalhe, ainda construindo uma avenida muito grande para que o povo de Israel pudesse passar a pé enxuto. É só o nosso Deus maravilhoso para construir uma maravilha dessa, meus irmãos. Ou seja, histórias que empolgam os nossos corações e que todos nós até o dia de hoje, em pleno século XXI, nos alegramos tanto quando ouvimos alguém falar a respeito das grandezas, das gloriosas maravilhas do Senhor que Ele tem feito na vida dos patriarcas. E uma coisa eu quero dizer para mim e para você nessa noite: a Bíblia Sagrada vai dizer, justamente na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo de número 8, que Jesus Cristo, Ele é o mesmo, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para todo sempre. Eu digo para você, meu irmão, que o mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente e sempre será o mesmo Deus do futuro, e é o mesmo Deus que vai fazer as mesmas obras e maravilhas na tua vida. Se você crê, levante a mão e dê o melhor glória a Deus que você puder nessa noite. Mas, meus irmãos, quando eu abro as Sagradas Escrituras diretamente no livro de Josué, eu posso contemplar uma história que verdadeiramente nos chama muita atenção. Moisés agora havia morrido. Moisés agora havia passado para a eternidade. Moisés agora já não existia mais. E Deus chega para Moisés e diz: Moisés, esteja sobre este monte, este grande monte, diretamente das campinas de Moabe, veja a terra prometida, e logo, Moisés, você vai passar para a eternidade. Moisés começou a enxergar aquela bela terra prometida. Quando menos se esperou, Moisés passou para a eternidade, mas antes de mais nada, o cajado já estava na mão de Josué. Josué agora lidera aquele povo de Israel, com aproximadamente 3 milhões de hebreus, 3 milhões de pessoas que se encontravam ali. Deus fala para Josué: Josué, eu sei que você está sentindo a carga do meu servo Moisés agora nas suas costas. Eu sei que você está desanimado, porque não é fácil pegar exatamente um cajado, não é fácil pegar uma responsabilidade, não é fácil pegar uma bagagem de um homem como Moisés, ao qual você há de levar agora, Josué. Mas Josué, não se preocupe não, porque em Josué capítulo 1, versículo de número 9, o próprio Deus é quem vai dizer para Josué: Josué, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que andares. E Josué, ele se anima. Perceba, meus irmãos, que somente no capítulo de número 1, o desânimo de Josué era tão grande, pastor Luciano, o desânimo de Josué era tão expressivo em sua face, que Deus, ele diz para Josué pelo menos 3 vezes: Josué, não desanimes, não temas e nem te espantes, não desanimes, não temas e nem te espantes, não desanimes, não temas e nem te espantes. E no final, Deus consola Josué para que ele pegue aquele povo e leve rumo à terra prometida. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que o Jordão precisou se abrir. Ele pega todo o povo, passa daquela terra ao qual ele estava, e a primeira cidade, as quais ali, logo quando eles entram na cidade de Canaã, a primeira terra, a primeira cidade que eles têm que conquistar é justamente a cidade de Jericó. E não era fácil, meus irmãos, ter que conquistar uma cidade daquela. Não era não, pastor Erasmo, de maneira nenhuma. Porque, meus irmãos, os estudiosos vão nos dizer que a cidade de Jericó, ela foi tentada ser invadida pelo menos algumas vezes naquela época
Antes mesmo de que o povo de Israel entrasse ali naquela terra, entrasse ali naquela cidade. Até porque, meus irmãos, não era fácil conquistar aquela cidade, mas toda a tentativa daquelas nações, toda a tentativa daquele povo foi totalmente frustrado. Mas agora era a vez do povo de Israel entrar naquela cidade de Jericó. E a complicação sobre aquela cidade era tão grande, amada igreja do Senhor, que foi preciso, antes de mais nada, Josué, ele mandar pelo menos 2 espias naquela cidade. E os espias vão àquela cidade e começam a ver toda a arquitetura daquela cidade, toda a estratégia daquela cidade, todo o sentido militar daquela cidade, toda a estratégia militar que era articulada e que era arquitetada. E eles começam a espiar aquela cidade. Quando menos se espera, o rei de Jericó fica sabendo que tem 2 hebreus ali dentro de Jericó. Mas, meus irmãos, se existe algo que o nosso Deus é especialista em fazer, ele guarda todo aquele a quem ele quer dar vitória. Ele guardou aqueles espias ali, justamente na casa de uma mulher. E a casa desta mulher, e o nome desta mulher, ela se chamava Raabe, meus irmãos. Segundo a história vai nos contar, segundo a história bíblica vai nos dizer, que aquela mulher chamada Raabe, ela era uma mulher da vida, que ela era uma prostituta daquela época, que ela era uma mulher que vivia ganhando a vida naquela época, nos prostíbulos, nas casas noturnas daquela época. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu aquela casa, para ali guardar aqueles 2 espias. E quando eles entram, ninguém encontra eles ali na casa dela. Mas ali Raabe, ela fica com uma alegria tão grande de querer conhecer o Deus dos hebreus, o Deus dos israelitas, o Deus todo-poderoso que abriu o mar vermelho, que fez obras, sinais, prodígios e maravilhas lá na antiguidade, que ela mesma fica ali assustada, perplexa, e ela diz para os espias: olha, vamos fazer um negócio. E que negócio, Raabe, é que você quer que nós façamos com você? Faz o seguinte, eu tenho ouvido, nós temos ouvido o que o Deus de vocês, o que o Deus dos hebreus tem feito em toda esta terra, que vocês realmente vão conquistar a terra de Canaã, a terra de Jericó. Tá bom, Raabe, o que é que você deseja que nós façamos para com você? Faz o seguinte, quando vocês entrarem na cidade de Jericó, para vocês conquistarem, vamos fazer um acordo, vamos fazer um juramento. E que juramento é? Que vocês guardem a minha vida e a vida da minha família, a vida da minha parentela, para que todos nós não venhamos perecer no dia do combate, no dia de vocês entrarem aqui em Jericó. Não tem problema não, Raabe, não se preocupe, por conta desta guarda, por conta desta ajuda que você fez conosco, você vai fazer assim, Raabe, faça o seguinte, quando nós entrarmos na sua casa, estamos descendo por esta corda vermelha, e quando nós entrarmos aqui nesta cidade de Jericó, para conquistarmos a cidade, esta mesma corda que estamos descendo de sua casa, vai ser a mesma corda que vai estar aí pendurada na janela da tua casa. Se ela estiver, a sua casa vai ser guardada, mas se ela não estiver, o nosso sangue está livre de toda a sua irresponsabilidade que poderá ser cometido. Mas se você fizer como nós estamos falando, deixando a corda na janela, deixando a corda nesse muro, quando os hebreus chegarem aqui, verem esta corda aí, a tua casa vai ser guardada, Raabe, não tem problema. E quando menos espera, meus irmãos, ali chega o dia D, chega o momento do povo de Israel entrar em combate para conquistar a terra de Jericó. Eu quero dizer para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, abrindo aqui um leque da revelação de Deus, que o dia de você tomar posse da tua vitória sobre esta Jericó já está chegando, já está chegando, já está chegando. É a Jericó do desemprego, é a Jericó da enfermidade, é a Jericó da doença, é a Jericó da impossibilidade. Nesta noite, pelos olhos da fé, eu já posso ver esta Jericó sendo triturada e ruída e caindo de cima para baixo pelo poder do nome do sangue de Jesus. E se você acredita e crê nisso, joga a mão para cima e vem comigo na glória a Deus, e vem comigo na aleluia, e vem comigo na adoração. E a Bíblia Sagrada vai dizer: o dia chegou,
O momento, irmão Osman, chegou para que ali o povo pudesse conquistar a terra de Jericó. E Deus já havia dado a ordem, já havia dado ali o quê? Uma dica e uma estratégia para Josué. Josué, esta cidade, Josué, já foi tentada ser invadida algumas vezes. Mas é nesse momento, Josué, que conforme as estratégias dos homens fracassaram, vocês agora vão pela estratégia qual eu vou dar, a estratégia da eternidade que vai vir diretamente para vocês. E a Bíblia diz que Deus dá a ordem para Josué. E qual era esta estratégia da eternidade? Era que durante 6 dias eles rodeassem a cidade por pelo menos uma vez. A cada dia, durante os 6 dias, eles rodeassem a cidade pelo menos uma vez. Ou seja, pelo menos 6 voltas ali nos 6 dias. Mas no 7º dia, era para eles darem ali pelo menos 7 voltas no 7º dia. E aconteceu ao pé da letra. No 7º dia, 7ª última volta, rodearam aquela cidade. E quando rodearam aquela cidade na 7ª vez, no 7º dia, Deus dá ordem para Josué. Agora Josué, com os levitas e os guerreiros, os sacerdotes, comecem a gritar, começa a tocar buzina, começa a tocar o chifre de carneiro, que era a mesma buzina. E agora façam barulho. E eles começaram ali a gritar, começaram a bradar, começaram a tocar trombeta, começaram a tocar aquele chifre de carneiro. Quando menos se espera, o impossível já estava acontecendo. Jericó estava ruindo, estava trincado. Agora, meus irmãos, olha aqui para mim, por gentileza. A Bíblia Sagrada nos diz que todos os muros de Jericó não era fácil de maneira nenhuma aqueles muros caírem, porque segundo a história vai nos dizer, aqueles muros eles tinham pelo menos a sua dimensão ali, de pelo menos 6 metros de largura, por pelo menos 9 metros de altura. A história nos diz que sobre estes muros de Jericó andavam carros de guerra fazendo a vigia e fazendo toda aquela vigília e a sentinela da cidade. Então não era fácil de uma maneira nenhuma, meus irmãos, mas a Bíblia diz que na 7ª volta, na 7ª vez em que eles estavam ali, dando aquele brado ao mesmo tempo, Jericó teve que cair. Mas quando Jericó começou a cair, a casa de Raabe, quem sabe ali estava no meio. A casa de Raabe, quem sabe estava ali no meio de todos aqueles muros, e começou a cair. Quando chegou na casa de Raabe, que estava o fio de escarlata, o fio, a corda vermelha, a casa dela ficou intacta. A família dela estava ali com vida e não caiu de maneira nenhuma. E sabe o que eu quero dizer, meus irmãos? Tudo por conta do juramento que ela fez ali com os espias, e tudo por conta da fidelidade e da responsabilidade que ela manteve ali. Quando Josué fica sabendo disso, Josué diz: agora, meus espias, voltem lá na casa da prostituta Raabe e tragam ela, e tragam toda a sua família. Eles foram, pegaram ela, deixaram toda a família dela ali são e salvo, e ali Raabe, ela ficou viva para contar a história que nós estamos contando até os dias de hoje, meus irmãos. Olha aqui para mim, por gentileza. Quem sabe você esteja perguntando o seguinte: pastor Erasmo, não estou entendendo nada deste arrodeio. Você vai começar a entender agora, pelo poder do nome de Jesus. Meus irmãos, nós éramos semelhante a esta mulher chamada Raabe. Nós não tínhamos nenhuma possibilidade, no sentido espiritual, de termos o nosso nome registrado no livro da vida de maneira nenhuma. Raabe teve o seu nome registrado nas páginas sagradas da Bíblia Sagrada. Mas por que, meus irmãos? Porque teve um juramento, porque manteve um juramento ali com aquele cordão, com aquela corda vermelha de fio de escarlate, e teve ali o livramento, e teve ali a salvação pelo poder do Deus Todo-Poderoso. Nós éramos exatamente da mesma maneira semelhante à vida de Raabe. Por quê, meus irmãos? Porque nós estávamos ali no mundo, estraçalhados, amordaçados, pisoteados. Estávamos pelo menos semelhantes, sabe o quê? A um bagaço de cana, aonde o diabo com a sua boca ficava nos mastigando. Mas o que aconteceu? Nos jogou fora. Quando menos se esperou, um dia nós ainda viemos, com a pouca força que nós tínhamos, viemos para a igreja do Senhor. Quem sabe você entrou exatamente desse jeito.
jeito, semelhante a um bagaço de cana, se arrastando aqui na igreja. Mais um dia a tua vida mudou, semelhante à vida de Raabe. Por quê? Porque você entrou aqui ainda fracassado, arruinado, esbagaçado. Mais um dia, semelhante a Raabe, você fez um juramento com o sangue do Calvário, um juramento com a Santíssima Trindade. E quando foi feito o apelo, quem é que quer receber a Cristo como Senhor, exclusivo e eterno Salvador de toda a sua vida, você levantou a sua mão e fez e garantiu ali o preço da aliança do Calvário, garantiu aquele juramento. O seu nome, que estava apagado agora, foi escrito lá na eternidade, foi escrito lá no livro da vida. E hoje você está aqui, meu irmão, e hoje você está aqui, minha irmã, semelhante Raabe, você está aqui para garantir todo este juramento que você fez um dia lá na aliança do Calvário. E se nessa noite você tem certeza de que é um salvo, de que é uma salva em Jesus Cristo, levante a mão e dê o melhor glória a Deus, se você puder. Aleluia, aleluia, aleluia. O juramento de Raabe estava intacto, estava de pé, porque ela fez aquele juramento com 3. Pastor Erasmo, o senhor está pregando heresia, porque a Bíblia diz que foi com 2, mas eu te garanto que foi com 3. Sabe por quê? 2 foram os espias que foram à cidade de Jericó. Mas era 3 porque Josué estava no meio do juramento também. Por quê? Porque eram 2 espias, mas Josué esteve em acordo com os espias e disse: vá até a casa de Raabe e conforme vocês falaram, verdadeiramente façam segundo a palavra de vocês, salvem a vida de Raabe. E um dia nós fizemos esse juramento com o sangue de Jesus, com a Santíssima Trindade. A Trindade é o que? É o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E hoje você está aqui de pé, meu irmão. Hoje você está aqui de pé, minha irmã, por conta deste juramento da eternidade que você fez com o Senhor, e nada vai te derrubar. Tudo vai tentar vir contra você, mas nada vai te derrubar. Jericó caiu inteira, só a casa de Raabe que ficou de pé. O mundo está se acabando aí, está se acabando no Covid, está se acabando no desemprego, está se acabando na morte, está se acabando em enfermidade, mas você está aqui de pé, mas você continua de pé, porque o sangue de Jesus está sobre você, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida, e nada te coloca para baixo, porque o Senhor está contigo pelo poder do sangue de Jesus. Olha o poder do sangue de Jesus descendo aqui. Olha o poder do sangue de Jesus começando a te revestir, meu irmão. Olha o poder do sangue de Jesus começando a te revestir, minha irmã. Satanás está andando, está rodeando por todo canto, aí nesse mundo, aí nesse Brasil, aí nesse planeta Terra, mas se tem um lugar que ele está olhando, juntamente com os demônios, juntamente com os capetas do inferno, que ele quer atacar, que é aqui a igreja, ao mesmo tempo lá na glória celestial, no mundo espiritual, ele está dizendo: não, essa igreja aí do povoado da Taboca, Assembleia de Deus Milagre do Senhor, eu não posso atacar não. Por quê? Porque ela está cheia e repleta do sangue do poderoso e maravilhoso Jesus de Nazaré. O poder do sangue de Jesus, o juramento que é feito com a aliança do Calvário. Tudo vem contra você, meu irmão. Tudo vem contra você, minha irmã. Mas você ainda continua de pé. Você ainda continua de cabeça erguida. Você ainda continua olhando para o céu semelhante Jó e dizendo: tudo pode vir contra mim, porque eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por mim ele há de se levantar da terra para me dar a minha vitória. Aleluia! Mas, meus irmãos, o que mais me chama a atenção é que nos dias de hoje existem muitas pessoas ainda, infelizmente, dizendo que ainda tem medo de certas coisas. É o que mais nos chama a atenção hoje em pleno século XXI. Tem medo de muita coisa. Tem medo de setas malignas, tem medo dos inimigos, tem medo de fofoca, tem medo de linguarudo, tem medo inúmeras vezes de pessoa que tenta se
se levantar dizendo que você não vai dar certo, que o seu plano não vai dar certo, que você nasceu para fracassar. Tem medo de tudo isso e quando menos espera, para no meio do caminho, desiste. Tem crente até hoje em dia que tem medo de despacho de encruzilhada. Tem crente que infelizmente ainda tem medo até de escuro, meus irmãos. Por incrível que pareça, tem medo absolutamente de tudo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter uma prudência. Você tem que ter prudência. Você ter prudência e vigilância é uma coisa. Agora, ter medo de setas malignas é totalmente diferente. Quer que eu te dê um exemplo? Meus irmãos, eu já estive à frente de macumbeiro, de pessoa que seguia a religião de espiritismo. Eu já estive desfazendo trabalho de encruzilhada e vê, meus irmãos, se isso me atacou de jeito nenhum. Eu estou aqui de pé para te contar a história que o sangue de Jesus é que nos guarda, meus irmãos. Que o sangue da aliança é que nos guarda e que nos protege. Porque o próprio apóstolo João, ele chegou a dizer o seguinte a respeito disso, que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado, meus irmãos. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? É que quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo pelo menos um exemplo de alguém que verdadeiramente passou por isto. E quem era este? Era o salmista do Salmo de número 91, no Salmo de número 91. E o versículo de número 1 ao versículo de número 7, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: isso aí, meus irmãos, inúmeras vezes, não é para crente que abre a Bíblia no Salmo de número 91 e deixa a Bíblia aberta lá na sua casa, dizendo que só o Salmo de número 91 é que vai expulsar todo o fluido mal. Não, de jeito nenhum. Se você estiver a Bíblia aberta na tua casa, não tem problema. Eu quero saber se o Salmo de número 91 está dentro de você. Porque se ela estiver aberta somente nas páginas da Bíblia Sagrada para você imaginar que o mal vai sair, não vai sair de jeito nenhum. Se você não tiver o Salmo 91 dentro de você, meu irmão e minha irmã. Mas o Salmo 91, ele vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Porque eu direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e somente nele eu confiarei, porque a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, ou mortandade que assole ao meio-dia. Por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingida. Mas você não será atingida. Aleluia, aleluia, de jeito nenhum. A Bíblia diz em Daniel, capítulo de número 3, que quando aqueles jovens foram lançados lá naquela fornalha, antes de todos eles serem lançados naquela fornalha de fogo ardente que estava pegando fogo 7 vezes mais, diz a Bíblia Sagrada que ali naquele episódio todas as pessoas diante dos instrumentos se prostraram, caíram em terra diante da estátua de Nabucodonosor, mas só 3 é que ficaram de pé. Todos caíram, mas 3 ficaram de pé, porque eles disseram: rei, não vamos nos curvar não. O juramento que nós fizemos lá com o nosso Deus, lá na terra de Judá, ainda está de pé, e nós vamos continuar de pé também, rei. Então não vamos cair não. E a Bíblia diz que mesmo assim, na segunda chance, eles ainda não se curvaram, continuaram de pé. Quando eles estavam lá dentro da fornalha, Nabucodonosor, querendo ver a cinza, querendo ver ali só o pó dos 3 hebreus, ele tomou um susto. Tem muita gente olhando para você, meu irmão. Tem muita gente olhando para você, meu irmão, querendo ver o teu fim, querendo ver só o pó da tua vida espiritual, querendo ver só a cinza como se fosse um crematório. Mas quem te viu, quem te verá, vai ter uma surpresa tão grande quando Deus começar a te abençoar, quando Deus começar a te exaltar, quando Deus começar a descer o poder dele na tua vida. E a Bíblia diz: Nabucodonosor fica perplexo, fica assustado com o juramento dos hebreus. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha aqui, general. Pois não, meu senhor rei Nabucodonosor. Pois não, meu imperador. Não jogamos 3 na fornalha? Jogamos. Era Sadraque, Mesaque e Abdenego. E como é que nós estamos vendo 4? O 4 não, rei, é 4 ali, ó. Porque tem 3 ali mais 1. E o quarto é semelhante ao filho do Deus vivo. Tirem eles e exaltem esses homens. Porque daqui por diante, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, por conta do juramento que eles fizeram com Deus, ele vai ser adorado daqui por diante. E meus irmãos, Raabe, diz a Bíblia Sagrada, e eu encerro aqui,
a minha participação, dizendo para todos os irmãos: Raabe permaneceu viva. A casa dela, a família dela continuou de pé, por causa do juramento que ela fez com os três, os espias e Josué. E a Bíblia nos diz, meus irmãos, que foi justamente ela. Lá em Mateus, capítulo de número 1, e o versículo de número 5, ela não tinha dignidade nenhuma para entrar em uma genealogia, ao qual Mateus vai descrever, que era justamente a genealogia de Jesus. É como se no momento Mateus estivesse escrevendo o evangelho dele, ali direcionado, sendo remetido para os judeus, e o Espírito Santo começasse a fazer assim, ó. Aleluia. Mateus, coloque o nome de Raabe agora nessa genealogia. O Espírito Santo deu um sopro, dizendo para ele: coloque o nome de Raabe agora aí nessa genealogia. Mas por que, Espírito Santo? Porque foi ela quem manteve o juramento com os três. Por conta daquele fio de escarlata, aquela corda vermelha, o nome dela é digno de estar aí. Foi ela, meus irmãos, que certamente esteve ali na genealogia de Jesus, que esteve na família de Davi, que esteve em toda a genealogia da tribo de Judá e da família de Jesus, meus irmãos. Agora, quer que eu te diga uma coisa? O poder do sangue de Jesus é representado naquela corda vermelha, do fio de escarlate ali. Se o sangue de Jesus estiver sobre a sua casa, que esta casa simboliza a tua vida, a tua família, pode ter certeza que nada de mal vai te acontecer. E eu encerro aqui, meu irmão, minha irmã, a dizer para você: eu tenho, e sempre tive, graças ao Senhor, graças ao nome do Senhor, muita intimidade com meu pai, sempre conversando com meu pai, sempre dialogando com meu pai, que mora lá no estado de São Paulo. Eu sempre, de vez em quando eu tenho oportunidade, estou sempre conversando com ele, mesmo pelo telefone e mesmo pelo WhatsApp. Mas, dentre todas essas conversas que eu sempre tenho tido com meu pai ele tem muitos anos de evangelho, muitos anos de igreja, bem verdade que se afastou durante um tempo, mas hoje, graças ao Senhor, está firme lá. Mas dentre esses diálogos, ele contou para mim um testemunho que eu nunca mais esqueci. E este testemunho, para ilustrar tudo que eu quero te dizer, meus irmãos, para encerrar minha participação, o testemunho dele foi o seguinte: há muitos anos atrás, quando ele recebeu a Cristo como único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador de toda a sua vida, ele estava alegre, estava regozijando, estava com o seu coração cheio de fé. E um dia ele estava na roça, em uma plantação, e a irmã dele lá, que no caso era exatamente a minha tia, por consideração, ali que já passou para a eternidade, ela aceitou a Jesus, recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, por intermédio de meu pai. E a alegria dela, e o susto de alguém que foi tão grande, que já chegou para a mãe do meu pai, minha avó por consideração, chegou para ela lá em casa, saiu correndo, saiu ali no pinote, saiu correndo e começou a dizer para ela o seguinte: olha aqui, mulher, a tua filha lá, a tua filha e o teu filho agora são crentes. A tua filha acabou de aceitar Jesus agora. A tua filha acabou de receber a Cristo como Senhor e Salvador agora, por conta do seu filho, que também já é crente, que passou para a lei dos crentes. Isso aconteceu aqui em Pernambuco. Aí o que aconteceu? Meu pai chegou em casa, junto com a minha irmã, logo depois, e a minha avó, ela ficou com uma raiva tão grande, ficou com uma ira tão grande, ficou com um demônio tão grande dentro dela, tanta coisa ruim estava se passando dentro da vida dela, que não foi brincadeira, meus irmãos. Quando ela ficou sabendo que meu pai chegou lá na casa dele, junto com a irmã dele, o que aconteceu? Esta minha avó, a mãe dele, disse para ele o seguinte: eu não quero saber da lei de crente aqui em casa de jeito nenhum. Eu não quero saber. Antes de mais nada, eu quero eliminar essa raça de crente daqui de casa. Não quero pessoas nenhuma que estão aderindo à lei de crente de jeito nenhum. Mas mãe, o que a senhora vai fazer? Quer saber o que eu vou fazer? Aí a minha avó, nesse exato momento, pegou um toco, que os irmãos aqui hão de saber do que eu estou falando. Pegou ali um pau grande, pegou ali um toco, que ele era mais grosso do que mão de pilão. E naquele momento que ela pegou, antes de ela começar a atacar no meu pai e na minha tia, ela chegou e disse o seguinte: antes de
que essa raça de crente acabe com a minha família, eu acabo com eles. Pelo poder do nome de Padre Cícero do Juazeiro, eu vou acabar com essa seita. Quando ela levantou ali todo aquele pau para tentar bater no meu pai e matar o meu pai, e ao mesmo tempo a minha tia, ela disse, em nome do Padre Cícero do Juazeiro, eu acabo com essa raça de crente e essa raça de seita que tem chegado na minha casa. Ela disse o nome do Padre Cícero do Juazeiro, e na hora que ela levantou o pau, meu pai disse, o sangue de Jesus tem poder sobre a vida da senhora. Ela caiu de cima para baixo. O tempo se passou, poucos dias depois, ela levantou a mão e aceitou a Jesus como o único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Levante a mão, meu irmão, levante a mão, minha irmã, porque o poder do sangue de Jesus, através do juramento que você fez um dia, lá na cruz do Calvário, ainda está de pé, e nada vai te derrubar. Vai comigo, vem comigo no glória, vem comigo na adoração, vem comigo no glória a Deus, vem comigo no aleluia, porque esse juramento ainda está de pé, ainda está de pé, ainda está de pé, e ele não vai fracassar. O sangue de Jesus.